Olá amigos, eu sou o pastor Antônio José e nós estamos de volta aqui em nosso canal, nessa oportunidade para falar sobre dicas de leitura. Estamos na nossa segunda leitura do ano. Em janeiro nós encerramos a leitura de As Escrituras e a Autoridade de Deus de N.T. Wright e estamos encerrando hoje a leitura deste excelente livro, O Jesus Histórico, Os Jesus Históricos, Contextos e Critérios nos Estudos das Origens Cristãs, que reúne uma equipe de brilhantes estudiosos do Novo Testamento que afirmam que os estudos sobre a historicidade de Jesus estão longe de terminarem. É um livro dividido em 4 partes, com 445 páginas, prefácio de N.T. Wright, e lançado em 2020 pela editora Thomas Nelson Brasil. Todos esses estudiosos valorizam o uso de ferramentas de métodos históricos contemporâneos no estudo de Jesus e das origens cristãs. Embora o uso cético de critérios para formar um Jesus contrário ao retratado nos evangelhos seja metodologicamente incorreto e teologicamente inaceitável, esses critérios, devidamente formulados e aplicados, produzem resultados positivos que sustentam os relatos dos evangelhos e a narrativa histórica em Atos. Este livro apresenta uma alternativa matizada e vitalmente necessária aos céticos extremados da erudição revisionista de Jesus, que, por um lado, usam os métodos históricos para questionar o Jesus dos evangelhos e, por outro lado, negam a possibilidade de usar os métodos históricos para aprender sobre Jesus. O Jesus que nasceu entre 4 e 6 a.C., que era um judeu da Galileia, que viveu em Nazaré, cuja língua materna era o aramaico, embora possivelmente conhecesse o hebraico e o grego, e que implantou e iniciou seu ministério público em Cafarnaum. Cafarnaum era uma pequena aldeia de pescadores, um pouco maior que Nazaré, que tinha no primeiro século aproximadamente 6 a 10 hectares de extensão ao norte do Mar da Galileia e que tinha por volta de 600 a 1.500 habitantes. E ali Jesus falou e realizou coisas grandiosas que chegaram até nós por meio da história e dos evangelhos e dos relatos históricos de Atos. Então este livro, ele vai exatamente tratar sobre este Jesus humano, histórico, que nasceu, que viveu, que morreu e que ressuscitou, e que a história pode dar a estes fatos veracidade, mesmo a história secular. Então, os autores desse livro, os editores, juntam neste livro uma equipe de estudiosos brilhantes do Novo Testamento que vão tratar exatamente sobre este assunto. Bom, é um livro de uma leitura exaustiva, as letras são pequenas, as notas de rodapé são menores ainda. Para quem tem uma dificuldade de vista, quem tem algum problema de vista, vai ter uma dificuldade maior de lê-lo, mas é um livro excelente para quem gosta de estudar e aprender sobre Jesus. Jesus que viveu entre os homens, um humano, um judeu, que fez história no seu tempo e que a própria história preservou os fatos e os relatos acerca deste Jesus. E a cristandade vai nascer em torno deste Jesus, porque o cristianismo não é apenas aquilo que Jesus falou. O cristianismo não é apenas o que dizem acerca de Jesus. O cristianismo é o próprio Jesus, nasceu dele, tem origem nele, um judeu
que nasceu na Palestina e que ali viveu e fez história. Então, para quem gosta de história, principalmente para aprender sobre a história de quem fez história como Jesus, esse livro é uma excelente indicação. Eu não sei se eu disse, mas ele foi lançado em 2020 pela editora Thomas Nelson. Eu não vou dizer o nome dos autores, aliás, dos editores, porque o meu inglês é de difícil pronúncia. Mas aqui está, eu vou colocar na descrição do vídeo, eu não sei se vai dar para você ver aí, né? São 2 editores que vão trazer nesse livro uma equipe de autores estudiosos que falam sobre a busca pelo Jesus histórico. Jesus não é apenas uma ideia. Jesus não foi apenas um ser docético que viveu e se manifestou. Jesus foi um ser humano que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e fez história. E a própria história está aí para garantir isto. Embora muitos historiadores céticos, e muitos deles até que se dizem cristãos, tentam desmistificar ou tentam criar um Jesus histórico que não é semelhante ao Jesus apresentado nos evangelhos. Mas não existe o Jesus histórico, o Jesus credal, o Jesus da igreja. Existe apenas um Jesus que viveu e morreu e ressuscitou e permanece vivo e está entre nós por meio de seu Espírito, por meio do Espírito de Deus. Bom, mas este Jesus você vai conhecê-lo bem aqui neste livro. É uma dica que eu recomendo. Espero que você tenha gostado da dica, espero que você goste da leitura e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.